A gente conhece bem o orgulho e a humildade, né? Mas e se eles fossem muito mais do que só emoções? E se fossem, na verdade, forças cósmicas que existem desde antes do tempo, antes de tudo? É exatamente essa ideia fascinante que a gente vai desvendar hoje. Para a gente começar, vou lançar uma pergunta. Qual foi a primeira guerra? Olha, se a imagem que vem à mente é de exércitos e armas, vamos recalibrar. O primeiro conflito, ele não foi travado aqui na Terra. Ele aconteceu nos reinos celestiais. Foi um choque de princípios, sabe? Uma batalha espiritual que acabou moldando a própria estrutura da nossa realidade. Então, vamos fazer uma viagem no tempo, mas para bem antes. Antes mesmo de Gênesis 1, versículo 1. Um tempo na eternidade que não era vazio, não. Pelo contrário, era um lugar de harmonia angelical vibrante, um conselho espiritual ao redor do Criador. E é aí, é nesse cenário, que a nossa história começa. É que, nesse contexto pré-criacional, a humildade e o orgulho não eram sentimentos passageiros como a gente tem. Eram os dois modos de existência fundamentais. Eram os arquétipos, sabe? As matrizes que definiam toda a relação entre quem cria e quem é criado. Na real, eram as duas únicas opções na mesa. E aí, no meio dessa harmonia toda, algo se quebra. O primeiro antagonista da história cósmica surge. O princípio do orgulho, ele encontra uma forma, dando início ao que as escrituras chamam de mistério da iniquidade. E segundo textos como os de Isaías e Ezequiel, esse princípio do orgulho se personificou num ser celestial de um poder e de uma beleza imensos, o chamado querubim ungido. Uma criatura que era perfeita, mas que fez uma escolha que literalmente mudou tudo. E a essência dessa escolha está toda aqui, nessa frase: serei semelhante ao Altíssimo. O ponto crucial aqui não é um desejo de ser como Deus em santidade. Não, não. É um desejo de autonomia, de usurpar a glória divina para si. É, basicamente, a primeira declaração de independência cósmica. A consequência disso? Imediata, devastadora. Uma rebelião que simplesmente rasgou o tecido da realidade celestial. A queda não foi uma coisinha sutil, foi como um raio caindo do céu e que arrastou junto um terço dos seres angelicais, injetando pela primeira vez o caos na ordem do universo. Só que, para toda ação, existe uma reação, né? E em contraste absoluto com o orgulho, a gente encontra o princípio eterno da humildade. E olha, isso aqui não é só a ausência de orgulho, não. É uma força ativa. É a resposta divina para todo aquele caos. A humildade não é um ato isolado. Ela é descrita como a própria atmosfera ao redor do trono de Deus. A gente vê isso na adoração constante dos anjos que cobrem o rosto, que reconhecem a santidade, a majestade do Criador. É o estado natural das coisas na presença divina. E se o orgulho grita, eu serei, a humildade responde com, eis-me aqui. Mas essa frase não quer dizer passividade, muito pelo contrário, é a expressão máxima de estar pronto, de se entregar de vontade própria, de se alinhar com um propósito muito maior. O teólogo Marconi Farias usa uma metáfora que é genial para isso, o pedal teológico. Ele descreve a humildade não como uma fraqueza estática, mas como uma força dinâmica, um movimento contínuo de entrega. É igual andar de bicicleta. Você tem que continuar pedalando para se manter em movimento para ir na direção certa. E isso nos leva à sua expressão suprema, a kenose. É uma palavra grega que significa esvaziamento. Antes mesmo da criação do mundo, a pessoa de Cristo já encarnava esse princípio. O seu esvaziamento voluntário, descrito lá no livro de Filipenses, não é perder a divindade, mas abrir mão da sua glória por um propósito maior. É o modelo eterno de submissão ao Pai. Ok, mas como é que essa batalha invisível impactou o nosso mundo visível? Existe uma interpretação teológica, conhecida como a hermenêutica da lacuna, que enxerga as consequências desse conflito celestial bem no comecinho da Bíblia. Basicamente, o que essa visão teológica sugere, e vale dizer é uma entre outras interpretações, é que entre Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra, e Gênesis 1:2, a terra era sem forma e vazia, pode ter acontecido um evento cataclísmico, o julgamento de Deus sobre essa primeira rebelião. Então, nessa perspectiva, quando a gente lê sem forma e vazia, não é para imaginar um planeta ainda em construção, sabe? Mas sim um planeta em ruínas. A escuridão e o caos sobre o abismo seriam um resultado direto do impacto do orgulho na criação original. Isso cria uma divisão fundamental. De um lado, a gente tem o orgulho como agente que traz desordem e vazio.
Do outro, a humildade, como a condição necessária para que a ordem e a luz pudessem ser restauradas. E essa tabela resume o conflito perfeitamente. A origem do orgulho está na rebelião, motivada pela autonomia, enquanto a humildade nasce da adoração e da dependência. Uma se manifesta no eu serei, resultando em caos, e a outra no eis-me aqui, preparando o caminho para a luz. E os seus destinos são, claro, opostos: a ruína para o orgulho e a honra para a humildade. Tá, mas e aí? O que essa guerra cósmica ancestral tem a ver com a gente? Tudo. Essa dualidade não ficou lá no passado pré-criacional. Ela foi transmitida para a história humana. Dá pra gente pensar nisso como uma espécie de epigenética espiritual. Assim como a epigenética descreve como o ambiente e os comportamentos podem causar mudanças que afetam o funcionamento dos genes, essa ideia sugere que a humanidade herdou uma predisposição para esses dois caminhos, para essas duas naturezas fundamentais. E a narrativa se desenrola assim. Primeiro, o conflito estabelecido no cosmos. Depois, o primeiro Adão, ao escolher a autonomia, herda e transmite essa natureza de orgulho. Mas então, o segundo Adão, Cristo, intervém para restaurar a humildade como a verdadeira natureza disponível para a humanidade. No fim das contas, a questão se resume a isso: dois caminhos, duas heranças espirituais, uma que leva ao caos e ao vazio, e outra que leva à ordem e à luz. A escolha entre essas duas linhagens define a jornada humana. E a gente volta para aquela metáfora poderosa de Marconi Farias. A vida espiritual pode ser vista como este exercício contínuo, o ato de pedalar para longe da herança do orgulho cósmico, sempre em direção à humildade que redime, restaura e cria. E para fechar, uma reflexão. Se o orgulho foi o agente que trouxe o vazio original e a humildade foi a condição para o haja luz, a questão que fica é: como esse princípio eterno de humildade pode trazer luz a uma área de vazio na vida de alguém hoje?